Olá, pessoal. Me chamo Isadora Bessa. Hoje estou aqui trazendo um trabalho para vocês, né? Que foi escrito por mim, pela Camila Delavô, Isabela Leão, Mariana Brito, Nicolas César e pelo Saul Bezerra. Nosso trabalho, ele tem como título Poxvírus e sua influência nos cetáceos, e ele está em formato de revisão de literatura. Na sua introdução, né, a gente trouxe um pouco falando sobre o poxvírus e a família Poxviridae, né? Ele é considerado um vírus complexo, né, de DNA, com capacidade de multiplicação em citoplasma das células daqueles animais que foram infectados. Esses animais, eles podem ser tanto os vertebrados quanto os invertebrados. Do lado direito aqui da tela, a gente trouxe uma ilustraçãozinha para vocês, né, mostrando a superfície do vírus, né, como ele pode ser visualizado a nível microscópico, e também uma secção transversal, mostrando basicamente a sua estrutura viral interna. Nosso trabalho, ele tem como foco a ordem cetácea, que são os mamíferos aquáticos considerados mais adaptados e também cosmopolitas, né? Pois eles são encontrados basicamente em todos os oceanos, principalmente ali nas bacias da América do Sul e da Ásia. Nesses animais, ele está associado muito à infecção viral em si, à imunossupressão, certo? E a patogenia da poxvirose, ela se apresenta com manifestações clínicas de amplo espectro, podendo partir do princípio de uma infecção simples localizada e evoluir para uma infecção sistêmica ou já se apresentando em uma forma sistêmica. O objetivo do nosso trabalho é o aprimoramento do conhecimento científico, né, acerca dos efeitos e da importância que esse vírus tem, tanto na biologia e na veterinária, dos mamíferos aquáticos da ordem cetácea, como eu já citei anteriormente. Como método de pesquisa, a gente usou as informações, né, adquiridas de 10 trabalhos científicos que estão disponíveis nas plataformas digitais do Google Acadêmico e também da Cielo, e a gente pesquisou também na literatura do Tratado de Animais Selvagens e no Protocolo de Conduta para Encares de Mamíferos Aquáticos. E nosso trabalho, como eu já falei, né, já citei, ele está em formato de revisão de literatura. Falando um pouco dos portadores e da predisposição desse vírus. Diante do levantamento de dados, né, observou-se que tanto os animais de vida livre quanto os animais mantidos em cativeiros, eles podem sim ser portadores desse vírus e desenvolver a doença, assim como eles podem ser uma fonte de transmissão para os outros animais, certo? Foi visto também que os exemplares que estavam induzidos ou ingressos em ambientes estressantes, com baixa qualidade da água, com mudanças bruscas de temperatura e também de pH, esses animais, eles tinham uma predisposição muito maior de se infectar e de desenvolver a doença do que os outros exemplares que não estavam nesse ambiente, né? Nessas condições. E a imunodeficiência foi o fator, assim, de predisposição mais agravante, porque na maioria desses animais, né, desses exemplares, eles estavam já com imunodeficiência ocasionada por infecções paralelas, ou então eles já apresentavam uma imunodeficiência pelo estado geral de saúde do animal. Já nos filhotes e nos neonatos, foi visto que ocorre uma indução da resposta e imunidade humoral desses animais. Já na via de contaminação, né, ela pode ocorrer pelo contato direto da pele e das mucosas lesionadas, assim como pela via respiratória e pela via oral. Mesmo pela via respiratória e pela via oral, sendo um foco de contaminação, foi visto que o sistema dermatológico ele era o mais afetado, porque mostrava um sistema imunológico um pouco menos desenvolvido, digamos assim. E ele é o que mais mostrava os sinais clínicos nesses animais. E já entrando nos sinais clínicos, né, eram visualizados principalmente hiperpigmentação da epiderme,
lesões circulares e irregulares reconhecidas como tattoo lesions. Em casos iniciais, como é o caso aqui desse animal da foto aqui do lado direito, as lesões elas se apresentavam com a coloração clara, mais centralizada, né? E com as bordas escurecidas. E nos casos mais tardios, já ocorria o contrário, né? O centro da lesão, ele se mostra com a coloração mais escurecida e as bordas mais clareadas. Essas lesões, elas podem ser ligeiramente elevadas ou chatas. Isso vai depender do nível de inflamação que se encontra naquele tecido, certo? Nas solitárias, elas mostram-se com a circunferência de 0,5 a 3 centímetros. E a patogenia dessa doença, ela se mostrou em todos os estudos que foram feitos, sem efeitos muito nocivos, sem efeitos muito abrasivos nesses animais. Falando um pouco do diagnóstico e do prognóstico, né? Pode ser feito um exame histopatológico, que é, assim, bastante sensível, né? E bastante eficaz para esse caso. E ele é feito a partir da coleta do material do isolado de pele dos cetáceos afetados. Nesse exame, ele apresentará uma degeneração vacuolar citoplasmática no extrato intermédio, células achatadas e sem elevação tecidual adjacente. Já no seu prognóstico, ele é considerado bom, né? Principalmente porque é uma doença que se desenvolve de uma maneira que não tem muitos efeitos nocivos ao animal, apesar de causar mais ainda a imunossupressão, né? E deixar o animal predisponente a outras infecções paralelas, mas foi visto, né, que em populações endêmicas as taxas de mortalidade eram consideradas nulas ou mínimas. E para finalizar nossa apresentação, na conclusão, né, levando em consideração toda a desenvoltura da doença nesses animais, igualmente a reação inflamatória mínima e a persistência do potencial de transmissão, faz sim necessário os estudos mais aprofundados sobre essa família do vírus e como ele acometem esses animais. Principalmente para que medidas profiláticas, né, sejam melhores desenvolvidas e as terapêuticas sejam melhores empregadas e de uma forma que esses animais possam ser, principalmente os de cativeiro, né, que é o que tem mais contato, sejam tratados e de uma maneira que também a gente vê qual a influência, né, nós como seres humanos e nossas ações antropogênicas podem influenciar na vida desses animais e na qualidade da água e do ambiente em que eles estão introduzidos. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e obrigada.